Bom, então a gente está iniciando a gravação aqui. Então dá uma olhada nesse diagrama aqui. Você tem o PIC 12F675, ele tem duas saídas para pulsos, né? Esse é o pulso direto e o pulso inverso que vai controlar o cap motor. Então vamos dizer aqui que o pulso direto ele está no GP4 aqui e o pulso inverso no GP5. O que acontece aqui? O sinal é um sinal quadrado desse pulso, né? Porque ele vem de um Hall. Então, do sinal do Hall de 100%, o microcontrolador vai calcular a largura do pulso em relação a esse 100% do Hall. Quando o Hall for high, estiver no state high, estado alto, 5 volts, vamos supor que o pulso seja 50%. Então o pulso vai ter 50% do valor do Hall, que vai sair no GP4 como pulso direto. E o pulso inverso vai ser quando o Hall estiver no polo sul. Então polo norte, que é um passo magnético, o passo magnético norte vai gerar o GP4, que é o pulso direto. E o passo magnético sul vai gerar o pulso no GP5. Vamos pegar aqui o GP4, o GP5 que está dando para ver mais fácil aqui, ó. O GP5 é um dos pulsos, é o pulso inverso. Ele vem aqui, ele está vindo num transistor. A gente quer alimentar um MOSFET aqui. Então imagina que você tem uma carga aqui, que é o motor que está alimentado no MOSFET. Existe uma regra que diz que toda a carga tem que vir na parte do dreno do MOSFET. Quando for MOSFET é o dreno, é o positivo, né? Então, e você tem um source que é o terra, no caso do MOSFET. Então a carga tem que ir no dreno. Nesse caso aqui ele é um NPN, o IRF540. O NPN ele polariza com NP, com P, com carga com positivo, certo? Se ele polariza com positivo, o pulso GP5 vai polarizar o transistor quando estiver em high, certo? Então ele vai mandar aqui o GP5, vai vir aqui, só que ele dá interferência. Se você puser diretamente o pulso do PIC no MOSFET, dá interferência. Então a gente tem que amplificar o sinal para não dar interferência. Por essa razão a gente vai ter que acrescentar dois transistores TBJ para poder amplificar o sinal positivo, porque ele chaveia com P. Lembra, ele é NPN. Então a base tem que ter P aqui amplificado. Então o que nós vamos fazer? Então na linha do PB5, do GP5 aqui, nós vamos colocar um transistor convencional TBJ, um NPN, e em cima um PNP. Agora por quê? Você vai primeiro passar por um NPN aqui. Amplia um pouco, por favor. Aqui, ó. Você vai passar primeiro por um NPN. Por quê? Porque imagina que vem o pulso positivo do motor aqui, ó. Do pulso, ó, positivo. Chegou em positivo, esse não é NPN, então ele vai abrir quando aqui for positivo. Então ele abre. Quando ele abre essa chave, o que vai acontecer? Essa aqui vai conduzir o coletor emissor, certo? Se ele conduz, o que acontece aqui? Então aqui ele vai trazer, esse aqui ele não está ligado no terra, se ele conduz ele vai levar a terra para cá, certo? Nessa base vai estar com terra. Então quando o terra está aqui, esse aqui é um transistor inverso desse aqui. Esse é um PNP. Por quê? Porque aqui está terra, esse aqui abre com N e não com P. Negativo. Então quando eu aciono esse transistor, esse aqui vai ficar negativo, vai ficar terra, e vai acionar esse aqui. Agora quando ele aciona esse aqui, o que vai passar entre o coletor e o emissor, entre o emissor e o coletor, né, porque aqui tem o inverso, esse aqui é o emissor e esse é o coletor, você vai passar o que? Positivo, ó. Aqui, ó. Onde é que 12 volts. Onde é que ele está ligado? Ele vem aqui, ó. Ele está ligado no... Aqui, ó. Na tensão de entrada aqui, que é 12 volts. Então, esse aqui é um 78 L05. Significa que entra 12 volts e sai 5 volts. Então ele está ligado em 12 volts.
certo? Certo. Se está ligado em 12 volts, o que acontece? Esse aqui, entre o coletor, o emissor e o coletor, vai ter 12 volts, que vai acionar positivo esse MOSFET. Essa que é a ideia. Por isso que você precisa de dois. Aí você vai falar, ué, mas não dá para botar esse negócio aqui em cima direto no 12 volts e a carga aqui, ó, né? Porque se eu aciono esse transistor, vamos dizer que esse aqui pega aqui 12 volts lá em cima e aqui eu jogo para cá. Por que eu não posso fazer isso? Porque a carga nesse caso é o MOSFET. A carga de qual transistor? Desse aqui. Você nunca deve colocar a carga no emissor. Você coloca sempre a carga no coletor. E se você colocar a carga no coletor, ele vai estar constantemente ligado em positivo aqui. Então ele não aciona. Por quê? Aqui vai estar positivo, ele não é um ele não é um PN, ele é um NPN, né? NPN. Vai estar constantemente ligado. E você não vai ter como desligar ele. Certo? Então é por isso que a gente faz esse truque de colocar dois aqui. Agora, você vai me perguntar quais são essas resistências aqui. As resistências são o seguinte: todo transistor TBJ ele tem duas malhas que você tem que ter em atenção. Uma malha é entre o emissor e a base. Essa é a emissor base. Então essa malha do emissor base é mais ou menos a corrente que vai passar aqui para acionar ele. Mas para você saber essa corrente aqui, você tem que saber qual que é a corrente de carga. Como a carga é a base do MOSFET, e a base do MOSFET não exige corrente, é uma corrente muito pequenininha, entende? Porque ele é acionado por tensão. Então você tem o fator, todo transistor no datasheet você vai ter um fator chamado HFE. Esse fator HFE indica a amplificação que esse transistor tem de corrente de base para a corrente de coletor. Então, como você praticamente não precisa de corrente aqui, você só precisa de tensão, então você taca aqui um resistor bem alto, né? Que mesmo que aqui a corrente for bem baixa, né? Porque resistor alto, corrente baixa, né? Você vai amplificar, vamos dizer que seja um fator 100, aqui você está passando 1 mA, e aqui vezes 100 você vai dar 100 mA. Aqui, 100 mA é mais do que suficiente para acionar isso aqui. Então você já calcula esse aqui. Agora o outro malha importante é essa que eu falei aqui, né? Que é a da carga. Mas a carga você viu que não exige corrente, então é isso, certo? E a mesma coisa você vai fazer para o outro transistor. Cadê o transistor de... Ah, aqui, ó. Esse aqui é a mesma coisa, ó. Esse aqui, para você, se você acionar esse aqui com 1 mA aqui, esse aqui amplifica, né? Vezes 100. Então esse aqui com pouquíssima corrente também você vai acionar esse. Então o Aloysio colocou aqui 15K, né? 15K para deixar a mínima corrente aqui. Isso é mais por experiência que ele fez, né? Sim. Certo? Se você precisasse de uma carga aqui com mais potência, como no caso se você pusesse o motor aqui diretamente, aí você teria que diminuir essa resistência, porque aí ia aumentar essa corrente, multiplicado pelo HFE, você ia ter uma passagem de corrente bem maior para atender a carga. Né? É isso aí o segredo da coisa. Quer dizer, é complicado, né? Não é muito simples não, mas tem essa receita de bolo. Tá bom. Isso é o que eu sei te explicar disso aqui, né? Tá bom.